Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Tudo Sobre. No vídeo de hoje falaremos sobre o que essas duas personalidades gospel acham sobre o fim do casamento dos famosos da internet. Veja o que a filha da cantora Cassiane pensa sobre tudo isso. Ela diz que casamento é sagrado demais para ser tratado como descartável por uma geração volátil. E o que a pastora Sara Sheva também pensa sobre isso. Ela vai contar quais são as principais causas de separações e divórcios na vida de todas as pessoas de um modo geral e como evitar que isso aconteça. Confira só, está tremendo. 3 verdades sobre casamento que muita gente não tá pronta pra ouvir, mas precisa. Casamento não é sobre sentir, é sobre sustentar. E o mal da nossa geração é achar que a gente tem que sustentar a emoção. Mas emoção, ela oscila. E se você se casa por sentimento, você acaba se separando por frustração. Porque casamento não é sobre aquilo que a gente está sentindo, mas sim sobre sustentar as nossas decisões. Até porque amar é uma escolha que a gente tem que decidir tomar diariamente. E o amor que vale é justamente aquele que fica até quando a gente sente que ele não tá mais lá e a gente quer ir embora. E não, isso não vale para relacionamentos abusivos, tá? Perigo, a gente sai. Mas processo a gente sustenta. A dor de um processo saudável não é pra te destruir, mas é pra te moldar. E o casamento é justamente pra isso. Tem que estar disposto a viver isso. Segunda coisa que aprendi: romantizar o fim enfraquece o começo. Normalizar a desistência como se fosse um ato de coragem acaba descredibilizando a beleza de permanecer, sabe? Porque se a gente for desistir de tudo que é difícil de maneira banal, as coisas automaticamente vão perdendo o seu valor. Pra que eu vou lutar por algo se eu posso simplesmente desistir? Não gostei? Jogo fora. Tô incomodado? Só trocar. Só que quem falou que casamento era pra ser algo fácil? E muito menos algo descartável. Quanto mais a gente normaliza o fim, menos a gente sustenta o começo. Sabe aquele começo que a gente vai abdicando de nós mesmos pra ir se moldando? Permitir ser moldado por outro ser humano? Quando eu já sei que não vou precisar fazer isso, se aquele outro ser humano me irritar, eu já descarto ele. Pronto, acabou o problema. Porque casamento não é pra quem romantiza um recomeço sozinho, mas pra quem honra o que prometeu junto. Terceira coisa que aprendi: o maior vilão do seu casamento pode ser o seu orgulho. Porque casamento não é sobre combinar tudo e concordar com tudo, mas sobre aprender a ceder. É sobre 2 egos que estão dispostos a serem quebrados diariamente até virarem um só propósito. E me desculpa, mas quem não tá disposto pra morrer pro seu eu nunca vai conseguir sustentar o nós. Aprender a ser um é morrer todo dia pra si mesmo, pra então ressuscitar juntos. E muitas vezes eu vejo que a nossa geração confunde processo com perigo. Acha que porque tá doendo tem que sair daquilo, é um alerta vermelho. Mas nem toda dor é alerta de abuso. Vocês já ouviram falar das growing pains, as dores do crescimento? Às vezes o que tá doendo é o seu ego gritando, porque ele tá sendo moldado, afinal é pra isso que o casamento existe. E muitas vezes a gente confunde ego ferido com violência emocional, só porque não tá mais do nosso jeito. Me desculpa falar, isso é birra de criança. Criança mimada, sabe? Que não aceita quando as coisas não são do jeito que ela quer. E casamento não é pra criança. Então que a gente possa ver isso como um alerta. Casamento é pra quem tem coragem de crescer em meio à dor e não simplesmente fugir dela. É pra quem quer ser moldado por conta de um propósito bem maior do que o seu ego ou egoísmo pessoal, para vencer o orgulho e entregar o melhor de si pra pessoa a quem ama. E lembre-se, perigo, a gente sai, mas processo por um propósito, a gente sustenta. Hoje eu quero comentar o caso da separação da Virgínia. Está abalando a internet, um monte de gente comentando, postando, e muitas pessoas me cobraram o meu posicionamento, o que eu penso sobre isso, o que eu entendo, compreendendo um pouquinho do psicológico das pessoas, é que o Brasil adotou a Virgínia como uma pessoa onde muitas mulheres se espelhavam, porque a nossa nação é uma nação que tem muitas histórias repetidas de lares desajustados e relacionamentos abusivos familiares. Então a Virgínia, quando ela ali começou a vencer financeiramente, não depender do homem, e começou a prosperar e virar uma celebridade famosa, rica, milhares e milhares de pessoas no Brasil passaram a olhar para isso e se espelhar e se imaginar naquele lugar, né? Ela começou a fazer muito sucesso. Por quê?
porque ela era o retrato do que muitas mulheres queriam ser, do que muitas mulheres sonhavam ser, conseguir, né? Muitas mulheres, eu atendo muitas pessoas, há mais de 20 anos eu atendo famílias, gabinetes pastorais, e muitas mulheres, eu já ouvi várias vezes, só não estão sozinhas porque precisam do recurso da família, porque precisam que o marido sustente. E algumas por medo de não conseguirem criar os filhos, sobreviverem sem um marido. Então a Virgínia, quando ela chegou à mídia, ela começou a ser essa pessoa, ela criou uma história, tem um storytelling na história da Virgínia que rodeia a Virgínia muito forte. Quando ela começou esse relacionamento com esse rapaz, né, acho que é Zé Felipe, o nome dele, eu não acompanho muito, mas eu ouvi tanto esses dias, né, que eu acabei decorando, parece que é filho do cantor Leonardo, que é um querido, conheço o Leonardo, a gente se encontrava muitas vezes ali nos bastidores da Xuxa, na minha época do SNZ. O Zé Felipe e ela formaram um casal que impactou muitas pessoas, porque ele é super carinhoso, super amoroso e elogia, e ele é o oposto total daquele relacionamento que ela viveu. Então, todo mundo vendo aquela família ser construída, muitos filhos, tudo muito lindo, todos os dois ricos, a coisa linda. Até que de repente essa bomba da separação e todo mundo... Meu Deus, como é que pode? Eles não eram felizes? O que será que aconteceu? Bom, eu não vim dizer o que aconteceu porque realmente eu não sei. Eu não sou amiga deles para saber o que aconteceu e até se soubesse não falaria. Mas eu vim comentar sobre por que acontecem as separações, os divórcios. Por que casais, às vezes, que têm uma grande chance de dar tudo certo, se separam? São muitas as razões pelas quais um casamento acaba. Entre elas, a mais evidente, que eu mais ensino para os solteiros hoje em dia, é cuidado para você não casar sem conhecer a pessoa. Porque casar sem conhecer a pessoa, apenas conhecendo o corpo, o beijo na boca, o sexo, faz com que você se apaixone pelo prazer que a pessoa te proporciona e não pela essência da pessoa. Esse é o principal motivo pelo qual os divórcios, as separações acontecem, porque as pessoas se casam muitas vezes achando que conhecem a outra, mas não conhecem. Ok? Porém, existe também um outro fator importante. Nós estamos vivendo numa geração muito complexa. Hoje a nossa geração é uma geração muito imediatista. Já saiu na Organização Mundial da Psicologia, se você der um Google, você vai achar, que os smartphones, a tecnologia de touch, de tecla touch, mudou o funcionamento cerebral. A adolescência hoje vai até os 25 anos, segundo a Organização Mundial de Psicologia. Se você der um Google, você vai achar isso. Ou seja, o cérebro da humanidade mudou. Os jovens hoje de 22, 23, 24 anos não têm mais o cérebro de 30, 40 anos atrás. Eles não têm mais a resistência ao sofrimento, a resistência ao tédio, a resistência a passar vontade, como a gente há 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, desenvolvia. Ou seja, nós temos hoje uma geração extremamente imediatista pelo prazer. Por quê? Porque toda a questão das telas, ela faz a gente ter um prazer cerebral, um estímulo cerebral. As pessoas não estão mais crescendo, amadurecendo, sabendo lidar com o não, sabendo lidar com agora não, sabendo lidar com chega. Então o que acontece? Um dos maiores problemas da nossa atualidade, né, do nosso tempo, é que as pessoas, elas querem só fazer o que elas gostam. E quando você fala de casamento, você não pode achar, acreditar, isso é uma ilusão infantil, que casamento você só vai ter momentos agradáveis. Quando você se casa com alguém, o casamento é uma aliança. A decisão de casar com alguém inclui, vão ter dias, vai ter dia ruim, vai ter dia bom. Vão ter dias difíceis e vão ter dias muito fáceis. A gente não pode, como ser humano, viver uma vida onde a gente só faz o que quer. Toda pessoa que só faz o que quer se torna não apenas uma pessoa mimada, mas uma pessoa com baixa tolerância às dificuldades, aos desafios da vida. E isso, futuramente, é uma condenação para o quê? Para criar uma depressão, para criar um desejo de morte, suicídio. Porque pessoas que não têm resistência para lidar com as dificuldades da vida, elas não têm resistências para passar pelas lutas. E a vida tem muitas lutas. Por exemplo, você só toma banho quando você quer? Eu vou entrar no banho só a hora que eu quero. Ai, tô com vontade de tomar banho. Não, por exemplo, esse momento tá super frio em algumas cidades do Brasil e nem todo mundo tem aquecedor em casa. E nem todo mundo tem chuveiro a gás. O banho às vezes não é tão quente. Tu entra no banho só porque, quando você quer, só porque você quer? Lógico que não. Você entra no banho porque você tem que entrar no banho. Porque você precisa entrar no banho.
Então, da mesma forma, o casamento, você não pode simplesmente estar com uma pessoa só quando você quer, só a hora que está com vontade. Eu vou tratar bem só quando eu quiser. Eu vou beijar na boca, dar um carinho só na hora que eu quiser. Não é assim. O casamento, muitos momentos que a gente não está com tanta vontade, a gente vai ter que ter a maturidade para ir ali, alimentar essa vontade, criar essa vontade e dar o carinho e dar a gentileza, mesmo que a gente não esteja querendo tanto. Agora, preste muita atenção, observe bem o detalhe do que eu estou te falando. Eu estou te falando que tem dias que você não está com tanta vontade, mas eu não estou falando aonde você está num relacionamento abusivo, agressivo, ruim, que a pessoa te faz mal e você tem que suportar. Não estou falando disso. Entende a diferença? Muitas pessoas hoje em dia, elas colocam tudo no extremo. Se o cara, a mulher, né, no caso, qualquer mulher, se o cara me disse não para uma coisa que eu queria, então ele é abusivo. Não. Mesma coisa o homem. Ela um dia estava estressada com TPM, ela é abusiva. Também não. Todo mundo tem altos e baixos. Agora, quando você vê um comportamento de uma pessoa repetidamente agressivo, repetidamente hostil, aí sim, todos os dias não existe paz, não existe amor, não existe carinho. Aí sim, você vai observar que é uma relação ruim, abusiva. Então, muitos relacionamentos estão se quebrando hoje, porque as pessoas, elas não têm essa flexibilidade para lidar com um dia que não está tão agradável, com um dia que o casamento não está com tanto prazer. O casamento vai ter momentos onde você vai estar irritado, vai estar irritada, vai ter momentos onde a pessoa te irritou. E isso não quer dizer que você e a pessoa devam se separar, deva acabar o casamento. Pelo contrário, é nesses momentos que o amor será provado, porque o amor verdadeiro, ele não ama só na hora do prazer, ele ama em todos os momentos. Por esse motivo, você precisa conhecer bem a pessoa antes de você casar. Esse é um ensinamento para todas as pessoas. É claro que a situação da Virgínia nos fez pensar, explanar, questionar, raciocinar. E eu realmente não sei qual foi a razão que ela e ele acabaram o relacionamento. Mas eu dou um conselho para todos vocês hoje. Conheça bem a pessoa antes de casar e entenda. Comece pela amizade, não pelo beijo, não pelo sexo. Porque pela amizade você vai conhecer o caráter antes do prazer. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.